arquitetura, ela é feita para as pessoas. As cidades são construídas para as pessoas viverem bem. Mas não era isso que a gente via e vivia aqui em Porto Alegre, onde eu estou, há alguns anos, né? A gente tinha uma cidade abandonada, a gente tinha uma cidade, como muitas, não tão bem planejada, com um urbanismo não tão cuidado. E a gente tem uma joia rara aqui, que é o Rio Guaíba, né? Podem falar lago e tal, mas na boca do povo tá o rio. O Rio Guaíba é belíssimo, uma vegetação maravilhosa. E essa orla que banha a nossa cidade aqui, Porto Alegre, estava completamente abandonada, né? Então, a gente recebeu um projeto de público com urbanismo do grande, né, imortal Jaime Lerner, que é uma joia. E aí eu não sou gaúcha bairrista não, bem pelo contrário, morei em São Paulo, amo São Paulo, mas assim, só quem vem para Porto Alegre e vê o novo projeto de revitalização da orla consegue entender o que essa cidade se tornou neste ano aqui de 2021. Só vendo para crer que existe um projeto desse, inclusive no Brasil. Mas sabemos que nem só de grandes obras e de grandes iniciativas a gente muda o mundo. E aí, nada melhor do que os exemplos da nossa comunidade. E isso também, o programa de hoje aqui do Renata Entrevista vai ajudar a inspirar muitos arquitetos a cuidarem do urbanismo da sua cidade, do seu bairro, da sua região. E é por isso que o meu convidado hoje é o Ivo Killing, da KS Arquitetos, que está fazendo aí uma série de ações no meu bairro, no nosso bairro, de urbanismo. Então isso é incrível e eu sou usuária já e vamos contar aí pro pessoal que talvez pareça muito longe, né? E eu acho que assim, talvez pareça muito longe a questão para um arquiteto, como é que eu vou contribuir com o urbanismo? Isso aí ficou na faculdade, isso aí ficou no papel. E na verdade a KS Arquitetos, como um dos pioneiros aqui em Porto Alegre, pelo menos que eu saiba, vai mostrar hoje aqui nesse bate-papo que é possível sim. Então, muito obrigada primeiro por você estar aqui. Eu te agradeço o convite. Obrigado. Mais um convite, mais um convite, mais um bate-papo. Mais um para conta. E eu gostaria que você descrevesse, apresentasse quem são a KS Arquitetos antes da gente falar sobre urbanismo, né? Sim. A KS é um escritório natural aqui da Zona Sul de Porto Alegre, né? Nós fundamos o escritório em 2008, né? De lá para cá já fizemos mais de 400 projetos, né? Em várias cidades, né? Alguns estados do país e até fora do país também, né? Nós somos um escritório muito focado em arquitetura residencial contemporânea, né? Mas já trabalhamos com outros tipos de projeto, né? E hoje a gente veio para falar desses outros projetos, né? Principalmente essa iniciativa que a gente tá tendo com um grupo de empresários jovens aqui da comunidade da Zona Sul de Porto Alegre, né? Onde a gente está tentando, junto, né? Através do programa Adote uma Praça, né? Através de uma iniciativa público-privada, também atuar dentro da nossa comunidade, né? E trazer a orla para o contato das pessoas, não só da comunidade da Zona Sul, mas de Porto Alegre como um todo, dos visitantes e tudo mais, né? A gente sabe que o rio, realmente, como tu citou muito bem, né? Joia. É uma joia a ser lapidada ainda. A gente sempre esteve tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe de Porto Alegre, né? Da orla de Porto Alegre. Eu que sou natural daqui, quando eu era pequeno, sempre via o rio através de janelas, né? Muito distante, né? Quando estava logo ali. Ainda mais para a gente que mora na Zona Sul, né? Então, a gente busca, através desses espaços que a gente está construindo agora, trazer a orla, o contato com o rio, com a areia, né, para a comunidade. A gente não tinha esse contato. Não tinha. Não tinha esse contato. É uma loucura. Mas vamos lá. Tudo começou por acaso? Foi planejado? Onde começou? Na verdade, eu sei, você vai contar. Como tudo começou? Como é que começou isso? O nosso escritório fica na Tristeza, né, numa rua que se chama Otto Niemeyer, onde tem um desses portais, né? O que são os portais, para o pessoal entender? Os portais são praças, né? São espaços residuais ao final de algumas ruas entre o bairro Tristeza e o bairro Vila Conceição, né? Então são 8 espaços, né, que já foram cadastrados pela prefeitura, enfim,
E foram espaços que eles começaram como pequenas praças, mas eles foram se degradando ao longo do tempo, né? Espaços que estão marginalizados. Ao invés de ser uma rua sem saída, é uma rua que dá no rio. Exatamente. E aí, entre a caixa da rua e a orla, né, e a areia e o rio, ficaram esses espaços residuais, então, que são chamados de portais, né? Que são 8 ao todo. E a gente está, então, né, através dessa parceria, né, desse grupo de empresários que a gente está formando, a gente está buscando revitalizar esses espaços para devolver eles para a comunidade, né? Eles estão, muitos deles estão muito degradados ainda, né? Então a gente está pegando, né, se apropriando desses espaços e melhorando eles, revitalizando eles para que a comunidade possa usar. Como foi o primeiro? Que é o portal Dona Irena. Como foi o primeiro? Como tudo aconteceu? Foi planejado? Acho que essa é a grande dúvida. Exatamente. Foi uma coisa assim, foi meio natural, né? A gente eu sempre tive contato com esses espaços, né, mas do jeito que eles estavam, que alguns deles estão hoje, não dava vontade nem de chegar ali, de ficar ali, né, porque realmente eles estão muito degradados. Na rua ao lado da nossa sede, que é Armando Barbedo, tem um desses portais também, que é o portal Dona Irena, que foi o primeiro deles, né. Então, o pessoal da ProntoSul, né, o Hassan, que já era nosso amigo, nosso cliente, jovem empresário, nosso amigo e cliente, ele chegou pra gente um dia, em meio a um outro projeto que a gente estava fazendo junto, ele falou, cara, vamos revitalizar aquela pracinha que tem ali no final da rua. Eu falei, tá falando do portal, né? Ele, sim, vamos fazer uma ação conjunta aí, vamos melhorar esse espaço. E eu falei, a gente tá dentro, né? A gente ficou super empolgado, assim, com a ideia já de cara, né? Desde o início. E foi ele que chegou com lançou a ideia. Ele que lançou a ideia. Legal. E aí a gente abraçou, né? E, na verdade, tudo começou como uma pequena ideia. Vamos dar uma melhoradinha, né? Arrumar o mobiliário urbano que está ali, vamos mexer na grama, enfim. E daí a gente pensou, eu acho que isso tem potencial para a gente fazer um projeto maior, que ele consiga ser uma referência para que a gente depois consiga expandir isso para outros espaços e replicar eles aqui na Zona Sul, nos portais ou em outros espaços urbanos, áreas verdes, né? E aí... foi uma sintonia muito legal, né? O Hassan abraçou a ideia, a gente também, e aí a gente foi para cima do projeto, aprovou junto da prefeitura, a gente teve, assim, um bom atendimento com o pessoal. A prefeitura, né? Foi receptiva. Foi super receptiva, porque eles também estão com esse intuito de revitalizar, né, as áreas, né, e qualificar os espaços. Então tudo fluiu muito bem, a gente conseguiu aprovar o projeto rápido, começamos a obra e... quando veio, a gente já estava entregando para a comunidade aquele espaço ali, né? Acho que um espaço de 3 meses. Em perfeita sintonia. Perfeita sintonia. E fluidez, né? Muito bacana. E aí vieram uma série de eventos. Eram eventos, nossa, era uma vibe. Porque imagina, Rio, pôr do sol, um espaço super jovem, super... exuberante, assim, sim, né? Cheio de vida, cheio de grafite. E as pessoas sedentas por um espaço público de qualidade na Zona Sul, né? Sim, mas os eventos, eles surgiram primeiro pela alegria, sim, né? Vamos fazer um evento, vamos trazer música. E depois eles viraram, não sei se eu entendi muito bem, um objeto de captação de novos parceiros também. Sim, ou também. Foi uma coisa meio orgânica? Foi tudo meio junto, na verdade, né? O intuito, na realidade, no início, é para a gente ver como uma pequena ação, né, tão pontual, vai tomando proporções, muitas vezes, né, muito legais, assim. Então, a ideia era simplesmente fazer uma inauguração do espaço, convidar os vizinhos, a comunidade ali, algumas pessoas, né. Só que, no final das contas, virou uma festa, virou um super evento, né, cheio de bandas e brinquedo para criança, feiras de artesanato, de arte, né, e tudo fechou muito bem com o espaço, né, porque o portal Dona Irena, né, que foi a ignição desse movimento todo, ele foi pensado para ser uma galeria de arte a céu aberto, um espaço muito democrático, que trouxesse, né, a confluência de pessoas, como eu falei no início, não só da comunidade aqui da Zona Sul, mas de toda Porto Alegre, né, e é isso que acontece mesmo, né, muita gente vem conhecer ele, né? É um espaço pequeno, mas que realmente ele chama atenção. Não é o tamanho dele, é o uso dele, né? É o uso, a funcionalidade dele. Exatamente. E aí, então, com a inauguração, foi um sucesso, veio muita gente, muito mais do que a gente esperava. Foi muito mais. Assim. E aí a gente pensou, foi muito legal, né? E aí os vizinhos e outras pessoas começaram a perguntar, vamos fazer de novo essa festa? Quando é que vai ser? Vai ter todo fim de semana, né? As pessoas perguntavam no início. A gente falou, não, calma, vamos devagar, né? Mas realmente daí virou um evento, de fato, né? A gente começou a fazer
um calendário programado, onde a gente conversava com os vizinhos, né, para avisar, olha, vai ter o evento nesse certo dia, porque tomou uma proporção realmente acima da média, né? Então, poderia incomodar a comunidade. Poderia incomodar a comunidade, mas a gente teve um contato muito próximo. Como a gente é daqui, né, o cara ia lá, batia na nossa porta, a gente conversava. Então, tudo foi muito claro, a gente começou a conversar pontualmente com vizinhos que moravam muito perto ali, então teve um diálogo super aberto, super legal, e a comunidade aceitou muito, tanto que hoje os vizinhos ali, os lindeiros do espaço, todos eles são muito a favor. Assim, aconteceu muito bem, fluiu muito bem. Eu preciso confessar uma coisa. Bom, isso foi um ano antes da pandemia, ou na véspera de 2018, a gente conseguiu... Dona Irena foi de 2018? Eu acho que foi 2018, agora eu não estou recordando, mas eu acho que fosse 2019, enfim. Eu sei que quando chegou a pandemia, março, eu parei de ir para... Todo mundo parou de ir para todos os lugares, eu parei, como eu falei, né, eu sou do bairro também, somos vizinhos, parei de ir em todos os lugares e peguei um personal. Em junho, julho, eu retomei os treinos no portal. Eu lembro. No portal Dona Irena. Então, assim, 7 horas da manhã, 4 graus no inverno, tava eu lá e o personal, tudo meio úmido, e a gente lá treinando. Mas o visual vale a pena, né? Não, mas é uma vibe. Não, mas às vezes, teve um dia que, assim, claro, fui de corta-vento e tal, mas teve vários dias que o vento aqui na beira do Guaíba, uma coisa... Teve dias sinistros, mas o bem-estar, assim, de treinar ali, olhando para a árvore, apesar do frio de 4, eu já peguei 4 graus ali, com vento. É uma sensação maravilhosa. E então, assim, é uma gratidão. Eu passo agora na orla e eu entro ali no portal Dona Irena e gente, o poder do urbanismo, a gente está falando de um quadradinho. A gente está falando de uma ação muito Vai passar pontual. a imagem aqui no vídeo. É uma ação pontual, mas olha o benefício. Eu vou lá, eu caminho até lá. Às vezes eu já fui lá tomar chimarrão e eu treino lá. É incrível, assim. É legal, né? Uma semente do bem que a gente plantou ali, né? Do bem. Porque eu acho que... E devolvendo os espaços da cidade para as pessoas de bem. Porque antes a gente tinha ali um problema, coisa que não coisa que não é legal, né? Sei lá, usuários de droga, que seja, né? Porque o espaço ocioso, ele gera esse tipo de oportunidade. Esse tipo de problema, exatamente. E foi muito gratificante, assim, até me lembro bem no dia da inauguração, assim, foi um negócio de arrepiar, assim, porque a partir de uma certa hora, aquele espaço ficava ainda mais deserto, e as ruas do entorno também, quando começava a escurecer. Era assustadora. E no dia da inauguração do evento, a gente via toda aquela confluência de pessoas vindo de todos os lugares a pé, caminhando de noite, algo que a gente não imaginava antes, entendeu? Qual a metragem, o pessoal entender? Tem 200 e... não lembro agora, acho que é 200 e poucos metros quadrados, Olha pouco, é o poder do urbanismo. E depois a gente também ocupou a rua inteira, né? Quando os eventos começaram a acontecer, ele virou um espaço ilimitado, né? E sobre os materiais, agora vamos compartilhar para o pessoal que está aí se inspirando e que talvez vai querer fazer isso na sua comunidade também. Espero que sim, esse é o objetivo desse nosso papo, né? Inspirar arquitetos de todo o Brasil fazerem isso pela sua comunidade também, acho que é uma união de poder público, privado e bons arquitetos. Comunidade também. Mas vamos lá, materiais, acertos e erros, qual o aprendizado já do uso de materiais para as praças? A gente, por morar ali, né, e por trabalhar ali, enfim, a gente já tinha, assim, conhecimento sobre o que acontece naquele espaço, né? Então, muitas coisas tinham que ser levadas em consideração, né? Como, por exemplo, uma possível cheia do rio, né? O vento, todas essas questões aí que a gente já estava ligado, já estava entendendo, né? A gente partiu da premissa de trabalhar com materiais muito duráveis, que gerassem pouca manutenção, né? Ou seja, poucos custos para os adotantes também, para que o espaço não virasse um elefante branco, onde tu tivesse que, né, tá a todo momento lá com uma equipe organizando coisas ou arrumando, né? Então a gente trabalhou, por exemplo, com mobiliário urbano em concreto, né? Todos os bancos são em concreto. O piso também são placas de concreto lá que a gente conseguiu fazer com a nossa própria mão de obra mesmo, né? Lixeiras e equipamentos de ginástica, a gente fez tudo metálico, né? Pintado de preto, para que também né, a qualquer momento a gente conseguisse dar uma manutenção muito fácil quando se descascasse, por exemplo, ou a intempérie, ou até vandalismo, né? E a questão dos muros, né? Os muros dos vizinhos do entorno ali, a gente fez
um grande espaço como uma galeria de arte mesmo, né? Uma galeria de arte a céu aberto, a gente fala, acho que a melhor definição para o portal da Dona Irena é essa, né? Então a gente chama artistas locais para fazerem arte nesses muros, né? Nesses grandes muros, e isso funciona muito bem, porque ele impede, né, que vandalismo aconteça, né, pichações, outras coisas assim, porque o pessoal respeita. Então, eu acho que eu nem consigo falar tanto de erros, mas mais de acerto, porque a gente já conhecia muito o lugar, então a gente já entendia o que estava acontecendo. Foi ali. Acerto no... Foi assim, acho que deu tudo super certo. Foi bem planejado o uso dos materiais. Exatamente. E aí tu falou uma coisa importante, que é o que significa ser um adotante. Quais são os deveres, direitos, ele tem direito como todo cidadão, já conversamos antes, já sabemos, não tem um direito a especial pelo espaço, mas quais são os deveres de um adotante, uma pessoa jurídica ou física, imagino também, né? Sim, também é possível, né? Nesse caso foi jurídica, né? O adotante, na verdade, ele precisa arcar com a reformulação do espaço, certo? E ele fica responsável também pela manutenção desse espaço. Né? Quebrou uma pecinha da lixeira, tem que trocar na ferragem, é o adotante que paga. Ele não precisa ficar a todo momento fazendo manutenção, mas ele precisa sim cuidar desse espaço, né? Então, no tempo da concessão, né, que foi dada a ele precisa deixar esse espaço, né, assim, com bom uso, né? Assim, questões de limpeza, de manutenção, que o espaço esteja íntegro, né, e apto para receber as pessoas. Então, esses são os deveres do adotante, na verdade. Né? Ele tem que arcar com essas despesas da reformulação e da manutenção do espaço. Basicamente, esse é o dever dele. Ótimo. E sobre o futuro, eu sei que estão rolando vaquinhas e agora acho que é a grande novidade. Feito tem mais 2 para sair. Sim. Estão saindo. Quando estarão prontos novos? Porque temos ao todo 8. E aí teve essa experiência bem sucedida. Tem 2 projetos que eu já vi. Que, por sinal, bem pertinho de casa. Estou amando. Legal. E quando que eles saem? E fala um pouquinho sobre as vaquinhas. E esse movimento deve estar trazendo mais empresários para perto, mais pessoas interessadas, né? Acho que vira uma onda, né? Uma energia muito boa. Além do portal, né? O evento Quintal Dona Irena, que a gente acabou trazendo para lá, ele fez muito barulho, né? Então isso atraiu a atenção de empresários que ficaram solidários com a causa, né? Enfim, por serem da região. Como é que eu faço para ajudar? Tudo isso está acontecendo, né? Então, com esse movimento da ignição do portal Dona Irena, expandiu, e como são 8 portais, a gente agora está trabalhando nos próximos portais para conseguir entregar eles para a comunidade também. Então a nossa ideia é realmente entregar os 8 portais para a comunidade nos próximos anos. Então, com isso, né, a gente recebeu a visita do pessoal da prefeitura no ano passado, e eles nos deram, esse ano na verdade, e eles nos deram a concessão então para poder trabalhar esses 8 espaços. Né? Com isso, a gente foi para cima dos projetos, a gente já tem 2 prontos, né, que até acredito que vão passar imagens, né, aqui. E agora o desafio, né, já foi apresentado para a prefeitura e tudo mais, é colocar eles em prática, ou seja, em execução de obra. Com isso a gente retoma então as conversas com esse grupo de empresários, e agora a gente vai começar também a trabalhar mais a questão da comunidade ajudando, inclusive financeiramente ou com trabalho. Com as vaquinhas. Com as vaquinhas. Então a gente vai fazer, já tem algumas rolando até, a gente vai fazer as vaquinhas online. Me passa. Eu vou colocar depois o link para ti. Tá. Inclusive a gente pode deixar no descritivo aqui do vídeo. Podemos. E essas vaquinhas online vão estar rolando, e com isso a gente vai conseguir arrecadar mais fundos para fazer essas obras. Né? Então a ideia é no menor tempo possível já estar com esses mais 2 portais prontos, né? Ou em execução, enfim, e a gente começar a trabalhar já em projetos próximos, né? Então, eu quero não vai parar por aqui, eu tenho certeza. Não vai parar. É demais. Acho que essa, assim, pra gente finalizar, na verdade, o papo isso pra mim é uma coisa que me importa muito, assim. Eu estou completamente apaixonada pelo projeto grande e pelos projetos pequenos. Eu curto muito a cidade. Sim. Eu curto muito a natureza, e eu não saberia mais viver mal. Eu não saberia mais viver em um lugar que não tivesse isso. Eu recentemente viajei, fui para uma cidade que não tem parque, não tem nada, conversando com pessoas locais. Meu Deus, que tristeza, como viver assim, sabe? Poxa, eu sou daqui da Zona Sul, eu pego às vezes 7 da manhã, às vezes, não sempre, muito raro mesmo, mas a gente faz isso.
A gente coloca um tênis, a gente sai da nossa casa, a gente tá numa beira do rio revitalizada, linda, a gente curte uma paisagem, a gente quer pedalar no final do dia, a gente tem essa oportunidade. Próximo com o rio, né? Não através de uma janela. E quem é de Porto Alegre sabe que era sinistro. Antes de ter tudo isso revitalizado, a gente não passava. Era um local proibido de passar. Então, assim, é um assunto maravilhoso. Deixem comentários, perguntas. Tenho certeza que o pessoal da KS vem também para responder vocês. Quero plantar uma sementinha para vocês também revitalizarem a região. E, assim, imagina essa onda toda, porque a gente tem um projeto grande de Porto Alegre maravilhoso, e grande mesmo, pronto, né? E a gente tem esse que começou pequenininho, mas quando os 8 estiverem pronto, eles também são grandes. Já e eles estão fazendo o caminho Zona Sul, que nem tu mesmo falou, né? Zona Sul, centro. Isso é maravilhoso. Então, Ivo, a pergunta aqui pra gente encerrar é: como vocês da KS se sentem? Foi uma coisa que foi por acaso. Como vocês se sentem hoje? É extremamente gratificante para nós, né? Não só por sermos do bairro, né? Por sermos da Zona Sul e por trabalharmos ali, mas sim por poder inspirar esse tipo de ação, né? Porque, que nem a gente falou, uma ação tão pontual, né? Uma praça pequena, 200 e poucos metros quadrados, já gerou um movimento que vai multiplicar isso. Tu imagina quando os 8 estiverem prontos, a gente vai ter 8 portais, assim como o Portal Dona Irena, acontecendo, as pessoas confluindo para aqueles lugares, usando esses espaços de verdade, usando saudavelmente, sabe? Então, para nós assim, é um grande... É super gratificante mesmo poder participar como disso. Arquitetos, né? Como arquitetos, como cidadãos também, eu acho, né? E eu acho que... porque você não precisa ser arquiteto para fazer isso. Tem muita gente que é fora da nossa área que está trabalhando juntos também, está pegando junto e vai fazer esses portais acontecerem. Ai, demais. Bom, só agradecer por compartilhar isso, compartilhar esse momento, esse projeto, com todo mundo aqui que me segue. Tenho certeza que, se não conhece KS, vão seguir também. Então, eu agradeço mais uma vez, né? Como meu cliente, a gente já fez várias lives juntos e vamos fazer muitas ainda, mas acho que é a primeira vez que a gente bateu um papo assim sobre arquitetura, e muito bacana falar sobre urbanismo. Então, pessoal, se vocês querem ver mais vídeos como esse, já dá o like aqui, né? Prestigiando o nosso conteúdo, se te ajudou. Comenta sua dúvida, a gente responde assim que a gente puder, e principalmente assine o canal ali no sininho para saber na próxima semana quando entra mais um vídeo aí falando sobre arquitetura no Renata Entrevista.